Vamos lá. Vorcaro afirma em nova delação que o patrocínio ao filme de Bolsonaro foi republicano e sem irregularidade. Banqueiro afirma que foi patrocínio comum, sem irregularidade e sem contrapartida ao Flávio. Aliados dizem que ele só tocou no assunto por causa dos áudios que vazaram. Enquanto isso, Mendonça aguarda o parecer da Polícia Federal e da PGR, que podem discordar. A Polícia Federal está insatisfeita e tende a rejeitar. A PGR quer manter o acordo, consta. Olha, Emilinho, vamos lá, né? Isso, obviamente, coloca por terra, né, o esforço todo da esquerda, da turma do PT, de criar a narrativa do Bolsomaster. Eles fingiam que o Lewandowski não tinha recebido milhões, que o Guido Mantega não tinha recebido milhões, que não tinha Taiaiá, que não tinha o escritório da família do Alexandre de Moraes, que o próprio Lula não tinha virado consultor, né, do Daniel Vorcaro, falando, não vende o banco para o BTG não, porque vai mudar o comando do Banco Central. E, de repente, eles criaram uma narrativa para ver se pegava, né, de que o Daniel Vorcaro era o cara do Flávio, né? Aí vem essa informação, segundo aliados ali do Daniel Vorcaro, ainda não é obviamente oficial, né? Não há uma delação concreta, vem essa informação na imprensa hoje de que ele teria dito que foi tudo republicano. É óbvio que a turma bolsonarista está comemorando. Significa que, se isso for verdade, se a delação for nessa linha, significa que o Vorcaro não vai ter nada para entregar de comprometedor do ponto de vista legal para o Flávio. Agora, é aquela história, né? Acredita quem quer. O Daniel Vorcaro, ele investiu em muita coisa. Muita gente fez negócio com o Daniel Vorcaro ou com o Banco Master. E é preciso separar o joio do trigo. Nem tudo foi coisa ilícita, né? Nem tudo. Ele tinha um banco, né? Um banco investia em um monte de coisa. Então, nem tudo era coisa ilícita. Por exemplo, nós comentamos aqui no programa já há alguns dias atrás a questão de venda de imóveis em São Paulo em conjunto com a Odebrecht, se eu não me engano, né? Bom, juntar Banco Master e Odebrecht na mesma frase, você desconfia. Mas pode ser que tenha sido tudo legal, né? Então, é preciso investigar e separar o joio do trigo. Eu acho que, muito na linha do que o próprio Alexandre Garcia falou numa análise inicial que eu vi sobre esse caso quando estourou, né, a ligação do Flávio Bolsonaro para o Vorcaro. É óbvio que, do ponto de vista do Daniel Vorcaro, um cara que investia em conexões, né, que tentou comprar proteção do Alexandre de Moraes, colocando 129 milhões de reais num contrato com o escritório da mulher, dava mesada para o Ciro Nogueira, enfim, o cara que mandou dinheiro para tudo que é lugar, né? É óbvio que, do ponto de vista dele, ele devia esperar algum tipo de influência, de aproximação com um senador da República e que potencialmente pode se tornar um presidente. Agora, não quer dizer que do lado de lá o Flávio estava fazendo algum tipo de negociata ou de quiprocó, toma lá da cá e um acordo por baixo dos panos. Então são duas coisas diferentes. Eu acho que é pouco crível, porque eu trato o meu telespectador com respeito sempre, parto da premissa de que é uma pessoa inteligente, né? Eu acho pouco crível achar que o Daniel Vorcaro, que dava mesada para o Ciro Nogueira, que dava dinheiro para a consultoria do Lewandowski, contratava serviços advocatícios da esposa do Moraes a peso de ouro, que de repente ele virou e falou, não, peraí, aqui tem um filme aqui que eu quero avaliar só como investidor, totalmente republicano, eu quero retorno financeiro, é disso que se trata. Aqui eu sou banqueiro, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com nada, né? É só um investimento como outro qualquer. Quem quer acreditar nisso, acredita. Tem gente que, né, a gente sabe que tem os dois times, tem as tribos, e a turma acredita no que quiser. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ele estava ali, um senador importante, sobrenome Bolsonaro, pode ser candidato, pode ser presidente. Vamos aqui nos aproximar dele também. Toma aí dinheiro. Quem quer dinheiro? Né? Silvio Santos, quem quer dinheiro? Agora, não quer dizer que tenha tido nada ilícito, de fato, porque do lado do Flávio ele bateu na porta de um monte de gente, chegou na porta do Daniel Vorcaro, que tem um caminhão de dinheiro, parece que fundos ilimitados, pelo visto, né? O cara pagava milhão para cá, milhão para lá só para tomar uísque,
para dar festa, não sei o quê. Enfim, eu não sei até onde vai o bolso desse sujeito. O cara que está negociando uma delação premiada em que ele talvez tenha que devolver 60 bilhões de reais, só aí você já vê, né? Aí bateu na porta desse cara, o cara virou e abriu o bolso e perguntou quanto é que é o valor do cheque. 60 milhões, toma aqui. Né? Na esperança de que amanhã isso pudesse ser útil, que é o que ele fazia, investimento em conexões, em ligações políticas. Do lado do Flávio, segundo ele mesmo, pelo que está vazando aí, né? Nada de negociata, nada ilícito, nada de toma lá da cá, ao contrário, por exemplo, do caso do Ciro Nogueira, que é muito mais difícil de justificar, porque teve a emenda master. O sujeito ganhava mesada, né? Do Daniel Vocaro, era muito próximo, ficava na casa dele, falava, pô, deixa eu ficar mais tempo, claro. E, de repente, apresenta uma emenda que foi feita sob medida para o interesse do Banco Master. Aí, né, você tem a contrapartida, evidente. No caso do filme, não tem nada evidente. Então, parece muito mais um investimento do tipo, vamos ver se amanhã eu precisar dele para alguma coisa, pô, ele vai me receber com um sorriso nos olhos, no rosto. Eu sou o cara que soltei a grana para o filme do pai dele. Né? Me parece que é por aí, Emilinho. Então, é uma ducha de água fria para a narrativa do PT. A turma bolsonarista tem todo o direito de comemorar, se for nessa linha. E as pessoas independentes e sérias vão virar e falar, tá, eu acho que eu sei o que aconteceu aqui, mas ilícito, pelo visto, não foi, não. Muito bem, concordo plenamente. Acho que o Darcio também concorda. Com toda certeza. A única coisa que é interessante é que foi feita uma pesquisa logo depois disso e agora o Nunes Marques suspende essa pesquisa que dava conta de uma queda do Flávio, que na verdade não aconteceu. E agora, com todo esse movimento orquestrado, que foi o vazamento seletivo, a pesquisa aparentemente manipulada, né? Como é que fica? A gente acaba descobrindo que, na verdade, era aquilo que o próprio Flávio estava dizendo, que ele foi falar sobre um filme e o Vocaro acaba de confirmar isso na delação. O que eu acho mais importante nesse tipo de vazamento, nesse tipo de notícia, é aquilo que não aparece. Se o Vocaro disse que a relação dele em relação ao filme foi dentro dos preceitos legais, ou seja, ele estava patrocinando um filme, o que será que ele disse sobre os encontros secretos com Lula? Sobre o seu conselheiro de investimentos? Porque o Lula deu conselho para ele, de que ele não deveria vender o banco para A, para B. O que ele disse em relação ao Guido Mantega, ao Jacques Wagner, ao Rui Costa? Pois é, isso aí não saiu, né? Aí não tem furo. Pois é, e é isso que a gente está aguardando. E era por isso que a gente torcia tanto por uma CPMI. Mas que bom que a verdade começa a aparecer, e é por isso e só por isso que o Flávio queria uma CPMI, para poder colocar tudo às claras. E é o que todos desejamos, que tudo seja exposto. Espero que um dia isso aconteça. Muito bem, Duda. Não, eu acho que eu vou ser muito breve, porque os amigos já conseguiram cobrir a maior parte do que tem pra gente falar sobre esse assunto. É só reafirmar que, de fato, a verdade aparecendo. Para mim não é surpresa nenhuma, era o que a gente imaginava, era o que a gente já estava imaginando que fosse aparecer. O próprio Vocaro já colocou dinheiro em filmes sobre outros presidenciáveis, colocou dinheiro em diversos partidos, teve familiar dele colocando dinheiro em outros partidos. O que esse tipo de cara faz eu não sei se eu posso usar o termo lobby, porque é uma coisa que muitas vezes parte só dele, não é algo mútuo. Mas é para criar conexões. Deixa eu fazer a boa aqui, deixa eu representar aqui, deixa eu fazer um agrado aqui, porque se um dia eu precisar de algo, eu tenho portas abertas para chegar até essa pessoa, né? Quando a gente está no parlamento, por exemplo, seja como vereadora aqui na minha cidade ou a galera lá de Brasília, o que acontece muito são os acordos de votação de projeto, né? Sempre chega um cara aqui falando que, eu voto a favor do seu projeto, mas antes vota a favor do meu, faz a boa aqui, representa para mim. Então, eu acho que o que o Vocaro tentou fazer com muitas pessoas foi isso. É um milionário, um cara com muito dinheiro, a gente não faz a mínima ideia de até onde, um bilionário, né? A gente não faz a mínima ideia de até onde vai o dinheiro dele. Com certeza ele tem muitas relações com muitas pessoas
que não envolvem crime nenhum, envolvem apenas construção de relações para possíveis investimentos futuros, possíveis, enfim, N coisas, não tem como a gente saber. O que fica nítido aqui é o que a gente já sabia, e é, como o Darcio falou, exatamente por isso que o Flávio queria a instauração dessa CPI, para que esse tipo de coisa viesse à tona sem necessariamente a gente precisar depender de vazamentos. Porque, como também já foi dito, a impressão que passa é que os crimes reais, as coisas grandes mesmo, com nomes grandes de verdade, nunca são vazados. O que vaza é a confirmação do que a gente já falou sobre o Flávio e o filme, o que vaza é a conversa dele com a namorada, é coisa dele traindo a mulher com a amante, e os crimes grandes mesmo, com os nomes mais parrudos, isso coincidentemente nunca vaza. A gente segue esperando.